O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Olá pessoal, aqui o vereador Vitor Hugo falando, mais um programa A Sua Voz no Rio. E hoje a gente, começando aí esse programa, ontem teve uma polêmica muito boa na Câmara sobre a aprovação da lei das bonecas reborns. Na verdade não foi a lei das bonecas, foi as cegonhas reborns. E hoje eu passei o dia inteiro respondendo um monte de jornalistas, um monte de gente, por causa dessa polêmica aí que a gente nem esperava que fosse acontecer. As cegonhas reborn são mulheres artesãs, mulheres que mexem com essa questão das bonecas, essas bonecas que são realistas, e fazem isso como terapia. E hoje elas são usadas inclusive por alguns psicólogos e que mandam pessoas para lá, pacientes com Alzheimer, com questões de problemas de depressão, enfim. E lá com essa terapia da criação, do manuseio da boneca, elas conseguem curar. As pessoas têm um bom rendimento e conseguem serem curadas desses problemas que estão vivendo. Então elas hoje trazem pacientes para essa cura. E depois essas bonecas que são criadas, essas bonecas são distribuídas para crianças carentes, crianças que estão fazendo tratamento de câncer, enfim. Algumas podem até ser vendidas, elas estão recebendo inclusive encomendas, mas a grande maioria é um trabalho social, um trabalho terapêutico. E aí a gente viu, depois conheceu a história de cada um, nós vimos a necessidade de fazer uma data comemorativa. Não é feriado, não é nada. As pessoas começaram a criticar, mas não interfere em nada a vida de ninguém. E na verdade, uma data comemorativa em homenagem a essas mulheres que estão fazendo um bem aí para tanta gente na questão aí do tratamento terapêutico e psiquiátrico e com auxílio de psicólogos, enfim. E sem falar de algumas meninas, crianças que nunca teriam condições de ter essas bonecas e que acabam sendo beneficiadas. Então, foi de ontem para hoje, foi tenso, respondendo aí muita gente sobre essa questão das bonecas reborn. E a gente está aí, eu quero parabenizar essas cegonhas reborn, que são essas mulheres incríveis aí, que fazem um trabalho belíssimo, e a gente não se abateu por isso, porque eu estou com a minha consciência tranquila, que a gente trabalha muito. E aí o povo fala, não tem o que fazer, vai fazer lei para boneca, lei não é para boneca. E aí foi só uma data comemorativa para as cegonhas reborn e não vejo problema nenhum nisso. Então vamos seguir o barco. Tem música aí, né? Tem Gonzaguinha. Três canções dedicadas ao povo brasileiro. E agora a gente vai começar a falar dos nossos entrevistados. Estou aqui com meu amigo Alexandre Cavas, advogado, que trabalha na Santa Casa, que vem aqui esclarecer os pontos abordados pelo subprefeito sobre os imóveis abandonados no centro do Rio. Isis Viana, minha amiga também, que já tivemos juntos aqui antes, que vai falar sobre a polêmica e das leis, da boneca reborn. Eita, mais esse... Vai vir de novo esse assunto, é? De novo o assunto. E o doutor Paulinho, árbitro de futebol, juiz classista, advogado, escritor, conhecido como Borboleta. Então vamos começar aqui pelo doutor Paulinho. Doutor Paulinho, se apresenta para o povo aí. Bom, querido, boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Tropical, também o meu boa noite. E meu nome é Paulino Rodrigues. Paulino, isso, Paulino Rodrigues. Como você já explicitou, né? Sou árbitro de futebol, por muitos anos árbitro de futebol da Federação do Estado do Rio de Janeiro e também da CBF, do quadro nacional, em que eu pertenci por muitos anos, na época do Margarida, Bianca, enfim. Te assisti muito. Te assisti muito já no jogo de futebol, Maracanã. Muito bom, muito bom.
E hoje está advogando, Paulinho? Eu estou um pouco, mas já advoguei muito mais. Já advoguei na época, já advoguei muito mais. Ele estava falando da Justiça do Trabalho. Eu exerci minha vida praticamente na Justiça do Trabalho, onde eu me tornei juiz classista. E até hoje tem meus amigos ainda, que hoje já são desembargadores e tal, da Justiça do Trabalho. Essa área eu trabalhei bastante, manjo um pouquinho, né? Pô, parabéns, muito bom. Minha amiga Isis, se apresenta um pouquinho para o povo aí, Isis Viana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Boa noite, Vitor Hugo, Paulino, Alexandre. Bom, eu já vim aqui, né? Já me conhecem. Eu sou moradora do bairro, mas hoje eu tô com uma participação aqui no quadro Fala que eu te escuto. Mas antes da gente ouvir, né, o que o pessoal mandou, né, as demandas, a gente vai comentar um pouquinho sobre as leis. Eita. Né? Então, primeiro... Da bebê, do dia da cegonha reborn, né? Essa deu polêmica. Essa deu polêmica, né? Essa foi polêmica de ontem. Como é que o senhor reagiu em relação à polêmica? Já era esperada? Vamos deixar então primeiro o Alexandre Cava se apresentar então um pouquinho. Alexandre, se apresenta aí, que depois volta para mim. Boa noite, Paulino. Boa noite. Boa noite, Hugo, Isis, o homem lá das carpetas, o Cláudio, que está lá só na butuca ali na frente. O meu nome é Alexandre Cava. Eu já estava com um quadro aqui na Rádio Tropical, na época do Samba Arte e Cultura, estava aqui. Hoje já não estou mais. Mas eu sou advogado. Hoje eu estou trabalhando lá no Departamento Contencioso da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. E também tem outras situações, canal de YouTube e tal, mas isso não é o caso hoje. Mas a gente vai falar sobre os imóveis, essa confusão toda aí de imóvel abandonado, e algumas situações aí que afligem aqui. Eu também sou morador aqui do bairro, do centro da cidade, somente há 52 anos, só isso. Só isso. Tem história, né? Muita. Isis, então vamos lá, vamos o que a gente está passando aí essa semana. Bom, Vitor, antes da gente começar, né, na polêmica da lei da boneca, eu queria comentar um fato, né, que aconteceu no dia 24 de abril, né, aproveitando a presença aqui do Alexandre, da Santa Casa, sobre uma audiência pública que aconteceu na Câmara sobre os imóveis abandonados no centro do Rio, né? E parece que gerou um certo mal-estar, né, porque foi levantado a questão do IPTU, que está com valor desproporcional, e uma proposta de alteração, né, na planta genérica de valores, né, revisão nisso, e reduzir também a burocracia do IRPH. E então o subprefeito daqui do centro, ele se pronuncia e diz que a maioria dos imóveis abandonados no centro, que ele fez, segundo ele fez o levantamento, eram da Santa Casa, propriedade da Santa Casa, que não pagava IPTU, né? Então, isso não seria o motivo dos imóveis estarem abandonados, segundo ele, né? Porque a maioria seria da Santa Casa. Então, vamos perguntar para o Alexandre, Vitor, o que você acha? Se houve alguma conversa da prefeitura, subprefeitura, com a Santa Casa, apresentando essa quantidade de imóveis, houve algum tipo de diálogo, alguma proposta de ajuda, assim, né, de intervenção em relação a isso? Bem, vamos lá. Primeiro, com relação a todos os imóveis abandonados no centro da cidade serem pertencentes à Santa Casa, eu acho isso um equívoco, porque a administração da Santa Casa, aí eu estou há praticamente 2 anos já junto ao contencioso da Santa Casa. Essa administração agora do provedor do Francisco Horta, junto com o diretor-geral, que é o André Cláudio Castro, é o mesmo nome do governador, não é o governador, pelo amor de Deus, não. Muita gente confunde, né? Ele até esteve lá na audiência pública, né? Ele é o mordomo dos prédios, ele é o responsável por todo o patrimônio imobiliário da Santa Casa. Então, o que acontece? Com relação ao IPTU, existe uma lei que isenta
todos os imóveis da Santa Casa da Misericórdia de cobrança de IPTU. Só que, em razão de administrações anteriores, muita coisa, muitos dados acabaram se perdendo no tempo, porque a Santa Casa ela trabalhava de uma forma bem artesanal, vamos dizer assim, bem simples. E a gente está conseguindo fazer isso, atualizar. Imóveis abandonados, casarões abandonados da Santa Casa são pouquíssimos no centro da cidade. Se você analisar em abandono na área do centro da cidade, são poucos, não tem tantos assim. Agora, existe um problema que é o seguinte: em razão de desmandos de gestões anteriores, alguns ficaram desabitados, algumas salas, algumas coisas assim, que a gente está conseguindo recuperar. A administração do Cláudio Castro, junto à mordomia, do provedor do Francisco Horta, a gente está conseguindo recuperar muitos imóveis da Santa Casa, que estavam simplesmente entregues na mão de terceiros que não estavam revertendo em nada para a Santa Casa. Em razão de dívidas, a gente está conseguindo fazer tudo isso. E com relação a imóveis abandonados, alguns podem ter se deteriorado em razão disso. Simplesmente, administrações anteriores entregavam para a administradora não queria saber de nada, e quando a gente começou a tomar conta disso tudo, a gente começa a olhar que é assim, tipo, um prédio da Santa Casa, e vamos dizer, de 20 andares, um exemplo, de 20 andares tinham 3 salas alugadas. Mais corporativas, só 3 salas alugadas. Então, é falta de administração das gestões anteriores. Então, isso veio direto. Então, com relação a imóvel, vou sendo sincero, de coração, não são tantos imóveis assim abandonados, colocar tudo na conta da Santa Casa da Misericórdia. Porque o centro do Rio de Janeiro, se a gente analisar, não eram só da Santa Casa da Misericórdia. As irmandades católicas, igrejas católicas, detêm muitas propriedades, principalmente naquele centro histórico, no centro antigo ali do Rio de Janeiro. Então, muitas simplesmente, por falta de péssimas administrações, simplesmente abandonam os imóveis. Que é muito mais fácil, você não tem incentivo nenhum, e tem um problema, não estou dizendo que são culpados, mas nós temos um problema sério, que são o quê? Regulamentações do IFAM. Então, quando você chega perto de um imóvel que é considerado um imóvel histórico, para você levantar esse imóvel com toda a normatização do IFAM, com recursos próprios, fica bem complicado. A Santa Casa teve ainda a situação complexa, por quê? Porque em 2014, a Santa Casa perdeu a administração de 13 cemitérios. Na época, que o Eduardo Paz, na época, simplesmente tirou a Santa Casa da administração de cemitérios, fez uma licitação e ela foi dividida em alguns consórcios. Então, essa renda dos cemitérios auxiliava muito o sistema da Santa Casa. Na manutenção, né, desses imóveis. Exatamente. Então, de certa forma, acaba caindo um pouco também na culpa da prefeitura. Da prefeitura, mas de todo um conjunto. Não vou colocar só na culpa da prefeitura, mas vamos colocar também, tanto que foi até o problema, que foi na administração do falecido Darra Zaru, exatamente isso, que deu aquela problemática toda, teve processo da Polícia Federal, teve casos de investigações criminais, tudo isso por conta da péssima administração, exatamente do Darra Zaru, que deu essa confusão toda. Então, por esse motivo, alguns imóveis realmente, vamos dizer, você tem uma renda X, e quando você vai ver, você perde 80% da sua renda. Aí, quer dizer, a coisa degringola. E para atender toda a orientação, toda a exigência do IFAM é muito complicado. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente passa um sufoco. Eu, na última vez que a gente comentou sobre isso aqui, eu ainda cheguei a comentar que, às vezes, para o proprietário, quando desaba, acaba sendo a solução. Porque ele não tem mais aquela responsabilidade de manter naquele padrão. Acabou, não foi ele que derrubou. Exatamente. Então acaba ficando uma coisa meio que forçada ali para, olha, não estou dizendo que são todos os proprietários que querem isso, a maioria não consegue realmente arcar. Mas tem muita gente que espera, vamos ver, deixar isso cair aí para ver o que vai dar. Exatamente. E esses imóveis, eu volto a falar, exatamente esses imóveis, dito que a maioria é da Santa Casa,
Se fizer uma fiscalização direitinho, vai ver que tem imóveis da Candelária, da Nossa Senhora da Boa Morte, Santa Cruz dos Militares. Sim. Essas irmandades antigas que ficam rodando ali no centro da cidade, principalmente aquela área toda 1º de março, aquelas igrejas bem antigas, elas detêm um patrimônio absurdo, bem maior do que a Santa Casa. Doutor Paulinho conhece bem também o centro, né? Eu moro aqui há 57 anos. É outro também que tem muito problema desse de abandono. Eu corroborando com o que ele está dizendo, realmente a Santa Casa tem seus problemas com o falecimento do Zaruda, que teve aquele grande problema. Inclusive eu trabalhei com a filha dele, que era juíza lá, e ela tentava, entendeu, muita coisa. Então, evidentemente, eu acho o seguinte, eu acho que tem que esclarecer que o INSS, entendeu, tem vários prédios abandonados. Também. Vários, entendeu? Inclusive, se você quiser saber, na Rua do Riachuelo, agora tem um prédio lá que já fizeram despejo nele, já saiu, já está habitado novamente. Agora, se habitasse, entendeu, e pagasse o que ele está dizendo, que o IPTU e tudo mais, se tem isenção ou não, que eu acho que é bem provável que a Prefeitura do Rio tem esse grande problema no atraso, que às vezes você dá um prédio comercial e quer fazer residencial, é um IPTU enorme. E a burocracia é uma coisa absurda. Então tinha que melhorar isso, entendeu? Para que o centro da cidade fosse realmente habitado e que deixassem de abandonar, porque esses prédios abandonados é um perigo muito grande. Você vê, de hora ficam muito tempo aí caindo, entendeu? Por isso que não é só, como eu disse, não é só colocar na conta da Santa Casa, colocar também na conta dos outros, porque principalmente no que eu vejo, aí você passa muito tempo, você vê prédio, não só aqui, não é aqui pelo bairro de Fátima, mas tem vários prédios, você entrar aqui na rua do Senado, entendeu? Vários prédios abandonados, entendeu? Então aí o que acontece? Invadem, no que invade, vira boca de fumo, vira tudo isso daí. Então, os danos são bem maiores. É uma coisa que eu também acho que a Prefeitura do Rio deveria fazer muita coisa, porque, desculpe eu dizer, eu gosto do Eduardo Paes, mas é preciso trabalhar. E trabalhar pelo centro da cidade, em que quase todos esses prédios aqui pagam impostos. Entendeu? Aí você vê uma cruz vermelha daquele jeito, abandonada totalmente, cheia de tráfico, de tudo. Entendeu? A cruz vermelha é uma imundície total. Agora você vê, na Washington Luiz está lá, não tem um hospital do INCA e está dentro abandonado, é cracudo de toda quanto é forma, em frente de todo mundo, não se faz nada, e a prefeitura onde sujeira, ela está, né? sujeira, tudo, e é um hospital que ali está. Agora, então, onde está o subprefeito? E se eles fazerem levantamento dos prédios, só fazer. E o levantamento desse povo de rua, por que ele não faz? Porque o subprefeito e o próprio prefeito, que se paga os impostos, é para isso, não é para deixar. As calçadas são para os pedestres andar, não é para dormir, o pessoal dormir, mijar, fazer necessidade fisiológica. E não é para isso. O centro da cidade precisa de sair, precisa de pessoas que organizem o centro da cidade. É para isso que a gente vive, por isso que pagamos nossos impostos. A gente falou isso aqui na última vez também, sobre isso, que às vezes não é nem uma grande obra, não. Às vezes é um cuidado ali, é uma coleta a mais, é uma limpeza a mais, é pegar ali a assistência social, pegar essas pessoas, tem que resolver o problema. Óbvio. As pessoas estão ali largadas ali na rua. Exatamente, aí coloca... e gera uma insegurança, de sujeira. Exatamente isso. Aí colocam as caçambas lá, não se lava aquelas caçambas, joga lá, o povo entra, pega a caçamba. Quer dizer, o centro da cidade não é para isso. Não, aliás, nenhum centro urbano é para isso. Um exemplo rapidinho, Paulo, desculpe. Sobre o exemplo com os imóveis, que o subprefeito fala que é da Santa Casa, eu falo dois que eu tenho certeza que é da Santa Casa. O próprio prédio da Cruz Vermelha Brasileira, que está lá abandonado, não tem nada. Não, mas agora o pessoal retornou para lá. Tudo bem. Então, estou retornando aos poucos, mas até pouco tempo estava parado. Tem um sobrado que até pouco tempo caiu a fachada na esquina da Rua dos Inválidos com o que também não é da Santa Casa. Eu começo a falar um montão de imóveis aqui no centro da cidade, que eu tenho certeza que não são... Como é que foi feito esse levantamento, hein? Então, o levantamento sabe pode ter sido feito por onde? De repente, pode ter feito até pelo IPTU, sendo que muitos dos imóveis já foram vendidos. De repente tem muitos imóveis vendidos. Que ainda no nome da Santa Casa. Que de repente eles são no nome da Santa Casa. Exatamente, isso foi o que o Cláudio Castro falou na audiência pública.
que muitos imóveis já não eram mais da Santa Casa, Tá caindo mas na aí É isso, por isso estava que eu falo. caindo na conta da Santa Está Casa. caindo na conta da Santa Casa imóveis que não são vendidos e não foram regularizados pelos atuais proprietários ou, de repente, não podem nem ser tão regularizados em razão da situação fiscal da Santa Casa, mas que não pertencem mais à Santa Casa. E aí fica exatamente com a condição, pertence à... Não, vamos dar uma olhadinha aqui para ver de quem é mesmo. Pertence mesmo? Foi vendido? Tem que fazer um trabalho mais minucioso, né? Porque entrar tudo na conta, é tudo da Santa Casa. A gente tem essa relação de alguns imóveis, uma relação de imóveis, e a gente sabe mais ou menos o que é, o que não é, e volta e meia aparece imóvel, só para vocês terem uma ideia, que fala assim, esse imóvel aqui é da Santa Casa, não está na minha lista, é da Santa Casa. Só para ver como é que era antigamente. Então é uma coisa bem complicada, em razão de toda essa problemática das gestões anteriores, lá da Santa Casa. Então, chegar e querer jogar tudo na conta da Santa Casa da Misericórdia, falar que os imóveis abandonados no centro do Rio de Janeiro pertencem à Santa Casa da Misericórdia, eu acho que é um pouquinho de exagero do subprefeito. E como o Cláudio bem falou, exatamente isso. Muitos já foram vendidos, só não foram regularizados junto aos órgãos competentes. Mas não pertencem à Santa Casa. E muitos deixam lá cair, ou abandonam, ou não querem mais saber daquele imóvel, ou de repente... Tem que ser levantado de quem são os imóveis, Exatamente. Notificar as pessoas, Exatamente. pelo menos no que diz respeito às invasões, de poder tentar retomar o prédio, fechar, não deixar, porque esses prédios invadidos viram realmente boca de fumo. E prostituição, boca de fumo, e é um perigo. Principalmente para as mulheres que passam na porta de um prédio desse, é um perigo. E para as crianças também, Crianças. Vitor, né? Então, sim, para todos, para a gente. Para a sociedade no todo. Com certeza. Tivemos agora um caso de um imóvel, só esqueci a localização dele, que foi retrofitado há pouco tempo. Foi invadido aqui no centro da cidade. No Largo de São Francisco, e a polícia foi acionada na hora. Mas eu acho que só saíram ontem ou hoje. Demorou acho que 48. Mas só que tinha outro problema, Vitor. Porque assim, hoje em dia é muito complicado a polícia trabalhar, entendeu? E aquelas câmeras, né, corporais, às vezes ajudam, mas às vezes também atrapalham. Então os policiais ficaram com receios, como são agentes, né? Eles ficaram com receio de agir de uma forma mais rígida e ter problemas depois, né? Mas foi tentado um diálogo. E eles saíram, acho que eles saíram ontem ou hoje, desocuparam o imóvel ontem ou hoje. Se não me falha a memória. Eles são profissionais de invadir, são profissionais. Exatamente. Não é o pobrinho que está invadindo. Eles usam como massa de manobra, bota essa galera na frente, mas tem alguém por trás invadindo isso. Isso que deveria ser conversado lá na Câmara, com o governo do estado também, para ver essa questão. Isso espanta investidores para o centro. E não só isso, tá? Se você analisar em termos de invasão, se a gente pensar que a invasão de forma gratuita, a pessoa chegar com assim, não vou invadir porque eu não tenho lugar para morar. Um exemplo, tá? Mas a maioria não é assim. Não é isso não, A maioria está invadindo e já compraram a vaga daquela invasão. Gastaram dinheiro. Virou negócio, né? Exato. E um negócio muito lucrativo, porque eu estou vendendo uma coisa que não me pertence, não tem nenhuma segurança jurídica, e a pessoa acaba, o comprador, eu não falo nem comprador de boa fé, porque se compra uma coisa que não é do real proprietário, então já não é muito bom. É que a pessoa compra sabendo. Já compra sabendo que eu vou comprar pelo risco, Exatamente. mas estou com uma vista boa, estou morando num lugar bom. Exatamente. E aí vamos embora, que pelo preço, o tempo que eu ficar já valeu a pena. Exatamente. Por exemplo, se pega um imóvel de R$1 milhão, vai pagar 30 mil. É isso. Eu acho que tem razão, porque esse prédio do INSS, se eu passar frente à Caixa Econômica... de frente à Caixa Econômica recuado, né? Recuado, tem uma academia do lado. Você pode olhar, já tem esquadrilha de alumínio boa, entendeu? Luz, tudo mais, tem porteiro agora lá, frente, como você falou. Mas tem uma outra invasão famosa no centro da cidade que acabaram regularizando. Aquela da Rua do Resende. Depois da Gomes Freire, à esquerda, com um prédio todo ali. Sei. Ali é uma invasão.
Acaba sendo um estímulo, né? Ali, sabe qual é o prédio que eu estou falando? Você não deve saber qual é. Passou da rua do Não, Resende. eu ouvi falar, a população tava falando, sabe, Tem uma, sobre não, isso. mas é uma invasão antiga. Antiga, Deve ter uns 20 número anos. 24. É, Número 24. lá na Rua do Resende, porque ali foi uma invasão. Foi. E regularizaram ela, não sei como é que ficou, mas está A lá. prefeitura regularizou. Eu conheci até Exatamente. conheci os donos daquele ali, os donos eram espanhóis, morreram todos, entendeu? E depois o cearense ficou tomando conta, vendeu tudo em esqueleto, vendeu esqueleto, os caras construíram, mas hoje está bem regularizado. Mas se regulasse direitinho, regularizasse direito como eles fizeram, já tem elevador, tem tudo. E tem mais, hein? Tem garagem. Tem garagem. Uma raridade aqui. E é um prédio recuado ali aos fundos do Tribunal do Trabalho. Exatamente o Tribunal do Trabalho. Demoram melhor do que muita gente, né? Mora. Mas hoje está tudo regularizado, estou dando um exemplo de invasão. Está tudo direitinho, tem síndico, tem tudo. E a gente vê a invenção delas no Rio, no centro da cidade, vários. E não era imóvel da Santa Casa. Não. É isso que eu falei aqui. Não, o Paulino falou sobre os imóveis abandonados serem invadidos, mas você trouxe uma observação muito importante, né, Vitor Hugo? Você falou de um imóvel que não estava abandonado, ele estava vazio. Então, houve um investidor, o investidor, né, investiu ali, só que o grupo que tem esse hábito de invadir imóveis invadiu o que estava ali bonitinho. Exatamente. Então, Vitor Hugo, como é que vamos conseguir atrair novos investidores aqui para a região se tem a invasão não só nos abandonados, inclusive nos que foram investidos, a segurança jurídica? Esse é um tipo de debate interessante para a Câmara. Exatamente. Porque a gente tem que levar esses assuntos para dentro da Câmara realmente e convocar os envolvidos, convocar os órgãos para poder... Esse é um debate que a população precisa estar levando realmente para a Câmara dos Vereadores e usar a gente lá para poder fazer isso, porque lá é a casa do povo. O pessoal às vezes fica um pouco com receio de entrar, mas é ali que a gente tem que trazer esses debates, porque é ali que a gente vai convocar um secretário, é ali que vai convocar um promotor, até mesmo alguém para poder tomar uma decisão. O pessoal da Santa Casa, então convoca a Santa Casa, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Vai chamar a Secretaria de Segurança? Chama o secretário de Segurança. Mas a gente tem que levar esses debates para dentro da Câmara, porque realmente o centro da cidade pede socorro. O centro da cidade está degradado e está cada vez pior. E a gente vê que é uma coisa que começou lá atrás com uma coisa pequenininha e vai crescendo, 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 e hoje virou uma bola de neve. E que se não der um basta agora imediato, vai ser difícil segurar. Já está difícil segurar. Sim. Essa questão, principalmente de morador de rua, de sujeira. A gente descarte irregular de lixo para tudo que é lado. A Colube faz a coleta e as pessoas botam o lixo fora do dia da coleta. Então também é outra coisa que a população tem que tomar cuidado com isso. O lixo que a população joga na rua também. A gente culpa muito a prefeitura, mas tem coisa que a gente tem que fazer também a nossa parte. Né? E isso que eu estou falando, é um debate extenso e que eu acho que cabe levar isso para a Câmara, com certeza. Eu concordo que seja um debate forte, mas que principalmente para esse pessoal de rua, porque não é só pessoal de rua, vem de tudo quanto é lugar e tal, essas ONG distribuem comida à vontade ali, eles ficam ali, entendeu? Fazem suas necessidades e fica sujando toda a rua toda, entendeu? E pior de tudo, que é o crack, o crack, ele mija, ele faz tudo ali, as necessidades fisiológicas, e você no seu prédio, entendeu? Fica com aquele cheiro, fica com tudo, e ela acabou de dizer, entendeu? Que os investidores não vão querer mais investir. Vai investir no prédio da MES, porque no prédio da MES um só investidor comprou aquilo. Acredito eu, não sei. O prédio da MES vai ser um retrofit agora, vai ser moradia. Vai ser retrofitado. Vai ser moradia agora. Sim, um só. Não sei como é que foi isso. Mas tem empresas, no Brasil tem empresas grandes que eles compram isso daí. Eu não sei como é que está. Não compram no valor total, não sei se era da MES, ou se estava na massa falida, alguma coisa. Eu acho que estava na massa falida, né? Entendeu? Então era muito mais fácil você comprar muito mais barato. A negociar. Paga e depois gasta dinheiro. Bom, gente, vamos
retornar a esse assunto daqui a pouco, porque o Vitor Hugo vai pedir uma música e vai tomar uma água também, né? É isso, vamos lá. E é isso aí, pessoal, estamos de volta. Entrou uma musiquinha aí, hein? Agora sim, agora a gente está de volta agora de verdade. Vamos chamar agora o quadro Fala Que Eu Discuto, o quadro onde as pessoas têm direito de se pronunciar, principalmente reclamar, fazer alguma sugestão. E Isis vai conduzir esse quadro? Isso. Mas antes de soltar o áudio, eu gostaria de ler aqui, olha, Lei 1892 de 2023, Dia da Cegonha Reborn. Hoje abordaremos a recepção da aprovação do projeto de lei 1892 de 2023, que institui o Dia da Cegonha Reborn no calendário do Rio de Janeiro. Uma iniciativa proposta pelo vereador Vitor Hugo, MDB. Essa legislação gerou polêmica nas redes sociais, mas é importante destacar o seu significado e relevância. Aí eu vou passar para vocês entenderem um pouquinho as questões e desmistificar essa polêmica toda, né? São 3 pontos muito importantes, né, Vitor Hugo? É o reconhecimento das artesãs, fundamental, essas trabalhadoras, né? A lei homenageia essas mulheres que se dedicam à confecção de bonecas, réplicas hiperrealistas de bebês. Essas artesãs são fundamentais para a valorização do trabalho artesanal. Outro ponto é o fomento à economia local, né? A criação dessas bonecas pode se tornar uma fonte de renda significativa para muitas dessas mulheres. Inspirar também, né? Podemos colocar assim, outras pessoas que tenham esse dom. E celebrar esse trabalho, estamos estimulando o empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa, promovendo a geração de empregos e a valorização do trabalho manual. E o terceiro aspecto é o terapêutico, que é crucial ressaltar. Muitas artesãs confeccionam bonecas que vai além do aspecto econômico, né? Essas bonecas servem como uma forma de lidar com as emoções e desafios pessoais, funcionando como uma válvula de escape, promovendo bem-estar emocional. Essa arte, né, oferece um espaço de expressão, autocuidado, cura, evidenciando o poder da criatividade na saúde mental. Então, assim, voltando àquela pergunta inicial, né, que eu lhe fiz, tinha expectativa para a polêmica toda em relação à criação do dia? Isis, na verdade, a gente atende todo mundo. Eu sou um vereador, um dos mais atuantes da Câmara, então nosso gabinete é portas abertas e a gente atende todo mundo, então com várias demandas, com várias situações. Essas mulheres me procuraram e apresentaram o trabalho delas. Eu fui conhecer o trabalho delas. Aonde? Em Madureira, que legal. na estrada do Portela. Elas têm um grupo que elas começaram a fabricar essas bonecas por questões terapêuticas, por questões de a pessoa está com problema de ansiedade, algum transtorno, até para Alzheimer, depressão. E aí elas começaram a usar aquilo como terapia. Para si próprias. Para si próprias. E começou a funcionar. E aí começaram a convidar outras mulheres que passavam por esse mesmo problema, para poder também estar se tratando, fazendo essa terapia. Aí, algumas não tinham nem condições de comprar o seu material, elas mesmas fazem um rateio lá e ajuda quem não pode. E aí começa a fazer isso. E tem inclusive como uma cooperativa, como né? fosse uma cooperativa. E elas se chamam cegonhas porque elas fabricam os bebês. Então, por isso que é cegonha reborn. E elas têm psicólogos indicando elas. Por isso que cada vez cresce mais as cegonhas. Tem psicólogo que fala assim, vamos lá, vai lá como terapia, legal, não sei o quê, e está funcionando. E hoje já é usado a cegonha reborn, não com esse nome de cegonha, essas produtoras dessas bonecas, já está sendo usado na Alemanha como terapia. Como uma alternativa, como uma ferramenta, né? Não é a solução, não é a única solução, mas é uma das ferramentas de tratamento terapêutico, já na Alemanha e em outros países. E aqui a gente reconheceu isso, porque, além disso tudo, essas bonecas que elas fazem como terapia, algumas não têm necessidade de venda. Tem gente que não precisa vender. Então elas vão lá
e doam essas bonecas para as crianças carentes que sequer teriam dinheiro de comprar uma boneca dessa, que são bonecas caras. E aí, crianças carentes, crianças que estão em tratamento, crianças com câncer. E é um trabalho fora de série, bem bacana. Outras precisam vender para até comprar um novo material para continuar. Vende. Não é, ninguém está condenando quem está vendendo. Tem gente vivendo disso, estão aprendendo, elas dão aula disso, enfim. Seria fim dos tempos, né? Condenar o trabalho de empreendedorismo das mulheres. E quando a gente fez uma lei, o pessoal fala assim, o vereador não tem o que fazer, vai fazer uma lei dessa. Quando a gente fez essa lei, por exemplo, hoje, um dia depois, eu já aprovei outra lei. Eu trabalho muito, eu tenho muitas leis. Hoje eu aprovei a lei do programa Lixo Zero em rios e praias. Já vou falar sobre Entendeu? isso. Então, assim, a gente só botou essa lei na quarta-feira, porque a quarta-feira na Câmara, para quem não conhece, a gente tem um combinado no Colégio de Líderes da Câmara de ter um dia não polêmico. É um dia de projetos não polêmicos. São projetos que é dia nome de praça, nome de rua, é dia de data comemorativa. Então eu coloquei essa ali, eu falei, cara, não vai interferir em nada, em nenhum outro projeto meu. Não custava nada eu fazer uma homenagem para essas mulheres que merecem essa homenagem. Mas, Vitor, será que as pessoas não entenderam? Não leram a lei, as pessoas não leram o conteúdo da lei, a lei está explicativa, ela tá bem explícita nisso. A lei, o projeto, na verdade, que até então não era lei, ainda não foi sancionado, então ainda não é lei, mas o projeto em si deixou bem claro que não era o dia da boneca. Essa foi a confusão toda, né? Pessoal, foi a entendido Câmara como fez um dia da boneca. Não, é um dia da cegonha reborn. E a gente explicou na lei o que seriam as cegonhas, que são essas mulheres que produzem as bonecas. Então, essas mulheres, que a lei é para elas pelo tratamento que elas estão fazendo, pelo bem-estar que elas estão causando a outras pessoas, inclusive em tratamento terapêutico, e deixando as crianças felizes, que não teriam condições. Então, foi só para homenagear essas mulheres. Não é feriado, não vai impactar em nada na vida de ninguém para ter essa crítica toda, esse problema todo. Pelo contrário, impactou na vida delas positivamente, elas estão felizes da vida. E hoje, inclusive, o pessoal de uma grande emissora me ligou pedindo o contato delas, que vai conversar com elas amanhã. Achei o máximo, legal. Vitor Hugo, acabou que essa polêmica foi até bem positiva, né? Porque... Para quem entendeu, para quem quis entender. Porque depois eu expliquei a lei e muita gente continuou criticando, porque tem gente que entra criticar por criticar. Entendi. São os haters, eles entram... Só entra ali, aí tem gente de Belo Horizonte, tem gente de todo que é lugar entrando para criticar. Então não quis entender. Pegou o bonde andando, o bonde de Santa Teresa. A gente, apesar de explicar, não quis entender. Isso começou com uma nota no jornal, de um jornalista mal intencionado para fazer um oba-oba. Sempre tem, né? Mas eu agradeço a ele, porque quem não me conhecia passou a me conhecer e tem a oportunidade de conhecer meu trabalho, que é um trabalho sério. A gente hoje tem leis importantíssimas na cidade, como a lei do autismo no Rio de Janeiro é minha, a lei em Riborel é minha, a lei da ciclofaixa para motos, que está... Eu sou motociclista, eu agradeço, muito obrigada. Muito evitando vários acidentes. Sim. A gente copiou, eu copiei realmente de São Paulo, mas fiz a lei e trouxe para o Rio de Janeiro. Então a gente tem uma série de leis, eu tenho uma série de leis importantes das mulheres poderem ter direito de entrar em consultas e exames acompanhadas, escolher quem é o acompanhante por causa da questão de assédio sexual nos hospitais. A gente tem uma série de leis bacanas e de reprodução, onde as mulheres que hoje, qual a mulher que tem um baixo poder aquisitivo que pode pensar em reprodução quando ela tem um problema, e que é uma coisa caríssima. A gente colocou e está trazendo isso para dentro do SUS através de uma lei nossa. Então é isso, a gente trabalha pela população. Aí ali foi só uma homenagem, porque era um dia de um projeto não polêmico, eu falei, vou botar esse para homenagear essas mulheres. Acabou causando polêmica no dia não polêmico. Foi polêmico. mais polêmico do que os outros. Mas foi positiva, porque as pessoas, como você disse, que quiseram lhe conhecer mais, né? Tiveram a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. E peço para que continue seguindo nossa rede social e não entre só para isso, né? E também o trabalho dessas mulheres importantíssimas. Sim. Que, assim, eu
eu posso dizer que eu não conhecia. Divulgou bem o trabalho Eu imaginava delas, uma né? empresa grande e são Não, elas fazem, artesãs, é incrível. manual, é no detalhe ali, elas fazem no detalhe. A tonalidade da Vitor, pele é no detalhe. Confundir as bonecas, foi? Disseram. É isso. É mais igual ainda. E aí agora tem gente também entrando no assunto, porque a ciência não comprova. É outro debate importante na Câmara. A gente pode levar esse debate A para a questão da Câmara. saúde mental. Mas olha, Vitor Hugo, tem aqui no centro da cidade o posto de saúde, não, Clínica da Família, né? Como eu sou mais antiga, eu costumo Era o de falar o postinho, Mas a Clínica da Família Oswaldo Cruz, ele tem um trabalho também de saúde mental, de artesanato com idosos. Isso, exatamente. Né? Eu, quando eu E a soube gente vai dessa questão da criticar isso, não tem boneca, que eu criticar pensei isso. logo, por que não traz aqui pra cá também? Eu fiquei curiosa pra ver o isso. detalhe, porque eu não tenho habilidade nenhuma, mas poderia ver, conhecer, e às vezes tem outras pessoas aqui na região que têm essa habilidade para preencher. E a gente para né, o seu pensar vazio. o trabalho que isso dá, no detalhe ali, isso prende a atenção da pessoa ali, e a pessoa esquece dos outros problemas. Isso é uma terapia, realmente. A pessoa passa um tempo ali, a maioria são senhoras, tem pessoas também mais novas, mas a maioria são senhoras que lidam com isso. Essa Clínica da Família, eu sou fundador lá. Olha, Em viu? 2004, eu entrei lá, entendeu? Quando eu morava na Gomes Freire. Morei muitos anos na Gomes E a Freire. gente tem que parabenizar esse trabalho da Clínica da Família, né? Tem que parabenizar. Espetacular. Sim, sim. As pessoas estão São bem morrendo. dedicadas, voluntárias, lá. As pessoas morrem por depressão. Isso. E aí a gente criticar, aí eu vi críticas assim absurdas na rede social, às vezes não é para mim não, mas para falar assim, você fazer uma lei para essas loucas que ficam com as bonecas na mão. Tem que sensibilidade. Facilidade total. não né? tem sensibilidade de nada. que Aí você entra na rede social da pessoa que falou isso, uma rede social fútil, uma coisa que você fala assim, cara, como é que essa pessoa acha que tem moral de falar alguma coisa das senhoras que estão ali fazendo a boneca? E que se a mulher tivesse com um bebê ali, a gente também tem outro lado da moeda ali. Tem pessoas que tiveram perdas na família importantes, de filhos e tudo, e que hoje usam sim, não pode ter filho e usa essas bonecas, cuida como se fosse um filho. Qual é o problema? Está fazendo mal a quem? Entende? Está fazendo mal para quem? Vitor isso? Hugo, a boneca pode ser usada até no pré-natal de muitas gestantes de primeira viagem, né? Eles usam para as crianças também terem mais afetividade, ter mais. É como se fosse um bebê. Eu já vi no Facebook a senhora com Alzheimer, entendeu? Com a boneca. Isso. Você tá O padre, boneca. foi o padre. Qual foi o padre? O padre foi Marcelo Rossi, não? Teve um padre, ou foi aquele outro padre que deu para a mãe agora, recente. Aí, por exemplo, ontem a Graciane apareceu, no meio desse debate tudo, apareceu com a boneca dela, com o boneco dela, ela tem um nome, tem um filho. Ela falou, esse aqui eu não tenho filho, é meu filho. E aí entra nesse o debate, né? Não, quando eu vi a questão da polêmica, eu já trouxe assim, já pensei em várias coisas aqui no centro. Já teve um programa da Ana Maria Braga falando sobre Dos isso. imóveis abandonados que o Paulinho reclama, que não precisa nem ser da Santa Casa, pode ser outro, fazer um ateliê, né? Foi o padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello que deu a boneca para a mãe dele com Alzheimer ali para poder ajudar. Então, assim, qual mal tem nisso? Não, mas fica tranquilo que foi compreendido Não, e pra mim, eu vou te falar, pela maioria. Quem me conhece, quem vota em mim, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que eu não foi minha única lei, fez a lei só para as bonecas. Não, igual o pessoal está falando, não. Eu tenho muitas leis importantes. Como a do lixo zero, né? Do lixo zero. Mas como foi, para mim, foi uma possibilidade, uma oportunidade de outras pessoas me conhecerem. Então eu agradeço pela polêmica, né? Que fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então a gente vai estar sempre. Pode deixar que as outras bonecas não vão votar em você. E voltando aqui sobre outro projeto de lei, olha, projeto 273 de 2023, também proposto pelo vereador Vitor Hugo na Câmara Municipal, visa implementar uma gestão sustentável dos resíduos sólidos nas praias, áreas adjacentes, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para todos. O objetivo do projeto é Praia Limpa é Lixo Zero. Busca soluções integradas para a gestão de resíduos sólidos, focando em práticas que sejam
ambientalmente adequadas, socialmente justas e economicamente viáveis. O projeto é uma iniciativa importante para melhorar a qualidade das nossas praias e preservar o meio ambiente. Aí algumas características principais: instalação de coletores ecológicos que serão instalados nas saídas oficiais de cada praia, com 4 divisões para separação de resíduos recicláveis, orgânicos, rejetos e guimbas de cigarro, e facilitará a coleta seletiva, né, incentivando os frequentadores das praias a descartarem seus resíduos de maneira correta. A outra característica é a comunicação visual, com coletores que terão uma comunicação visual bem clara, indicativa, facilitando a identificação de cada tipo de resíduo, promovendo a conscientização ambiental. Terá, né, seria o outro quesito, né, materiais sustentáveis, confeccionados com materiais ecologicamente sustentáveis, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente. E mais uma outra característica é o patrocínio, né? O projeto permitirá a exposição de marcas de empresas interessadas em patrocinar as estações, criando uma oportunidade de parceria entre o setor privado e as iniciativas de sustentabilidade. O próximo passo do projeto, que foi aprovado em primeira discussão, é retornar a pauta para uma segunda votação na Câmara. Votou hoje. Foi hoje? Aprovou hoje, já em segunda. Ah, que bom. Notícia boa, né? Isso. Aí já foi aprovado em segunda discussão. A gente bota essa possibilidade de entrar a parceria público-privada, porque a gente não pode deixar tudo na conta também da prefeitura, que não vai dar conta e o projeto não vai funcionar. Então, se a gente amarrar o projeto para ser a prefeitura cuidando de tudo, a gente sabe que não vai ter braço para isso. E aí a gente vai ter um projeto que não funciona. Então, qual é a função de eu fazer mais uma lei para não funcionar e não é o objetivo? Então, a gente fez essa lei, aprovou hoje na Câmara. Coitada da lei que não teve nem muito falatório por causa das bonecas. As bonecas roubaram a cena. Abafou a cena de uma lei importante. Mas eu fiquei feliz de ter aprovado logo em seguida. Hoje a gente já aprovou essa lei e é uma lei importante para a nossa cidade. E a gente agora vai buscar o sancionamento da lei pelo prefeito Eduardo Paz e a gente criar, ele vai ter que regulamentar essa lei, dizer de que forma ele vai cumprir essa lei, se vai ser com a Conlurb, se vai ser com, enfim, se vai ser com uma ONG, o que vai ser, ele que vai fazer a regulamentação e para a gente poder tocar essa lei para frente. E não são só praias, são rios também. E a gente sabe que muito resíduo vem na maré, já volta pela areia ali, pela maré. Mas é uma maneira de educação ambiental, da gente cuidar pelo menos da parte que nos cabe. E, inclusive, falando em educação ambiental, eu tenho uma lei já vigente no Rio de Janeiro de educação ambiental nas escolas, para a gente ensinar as crianças desde pequenininho, porque ensinar papagaio velho a falar é difícil. Exatamente. Então a gente ficar ali, vai bater na tecla, você vai até ensinar um ou outro, ou uma mudança de paradigma, né? Mas você vai até falar com um ou outro, ele vai mudar, o pessoal vai falar, não, tem razão. Mas a grande maioria vai falar assim, esse papelzinho aqui não vai fazer a diferença. E um papelzinho de cada um vira uma montanha de lixo. Eu sou professora e isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que tem que ser desde pequenininho. É isso, tem que ensinar as crianças. Fala que eu te escuto. Entendeu? Isis, eu acho que cortaram a gente aí. Cortaram. Vamos ouvir. Falando de lixo, vamos ouvir. Tem horário. Vamos lá. O filme Eduardo Mãos de Tesoura, aqui foi o Cláudio Mãos de Tesoura. Agora, Cláudio, solta aí, fala que eu te escuto. Eu ia completar dizendo assim, porque existem essas leis, inclusive lá no Nordeste, das crianças, lei municipal de alguns lugares, em que as crianças... Está saindo aqui. Não está saindo, pode continuar. Pode falar. O que acontece? Aqui, Vitor Hugo, a população reclamando justamente dos lixos na rua, em frente à Cruz Vermelha. A cidade está empesteada de lixo. Gente, então não saiu, o áudio não saiu, mas a gente está anotando todas essas reclamações. Depois, o Cláudio, passa só os nomes das pessoas. Dentro do lixo. Eu preciso só depois, eu peço o nome das pessoas. Se tiver o contato, para a gente é melhor, porque a gente vai monitorando a execução do serviço. Porque o que está acontecendo aqui? As pessoas fazem a reclamação
logo em seguida, eu já entro com um pedido do meu gabinete para a gente tentar solucionar, só que eu não tenho depois o retorno, eu não tenho feedback se foi solucionado ou não. E aí, o que eu quero fazer agora, o que estou querendo fazer agora? Eu vou anotar essas demandas com um contato e a gente vai monitorar junto a essas pessoas essa solução. Então, vamos lá. Cláudio resolveu. Cláudio deu a luz, vamos embora. Não, o problema é o seguinte... A pessoa falar, que a pessoa não fala, que está mostrando... Eu já citei esse problema, desculpe. É que, inclusive, esse pessoal fica no INCA, ali no hospital, entendeu? Cheio de gente desse jeito. Não dá. É por isso que eu me prontifico também, se quiser meu contato, entendeu? Que na maneira que você pegar colupo, qualquer coisa, entendeu? Para tirar esse pessoal das ruas, limpar o lixo e tirar esse pessoal de lá. A Clube vai fazer a limpeza, mas a remoção, a retirada do pessoal seria com assistência social. Mas a gente tem que fazer um trabalho realmente, mas ali não adianta que não vai ter para onde levar. E outra coisa, eles não têm obrigação de ficar, então eles vão voltar. O que a gente tem que fazer é um trabalho de convencimento, levar para uma clínica de tratamento, de reabilitação. Isso, eu tenho um projeto, inclusive, desse também, o meu projeto no Rio para reabilitação, para você poder dar dignidade às pessoas e voltar para o mercado de trabalho. Querido, você me perdoe eu dizer a verdade, eu desculpe. É engraçado que esse pessoal só vem para o centro da cidade, aí não pode tirar. Mas manda eles ir para a favela, para o morro, qualquer coisa, ver se ele não sai. Vê se eles não saem. Isso aí, desculpe eu te falar. Mas vê se eles não saem. Eles saem sim, não fica nenhum lá. Porque eu costumo ir lá para apitar futebol, não tem nenhum e não fica. Entendeu? Agora, que como ela citou, a polícia não pode tirar porque é fiscalizado. Então, tem que ter o poder público que obrigue. Eu faço a lei obrigando. Seria a internação compulsória. A internação compulsória tem que fazer mudança da lei. Porque se aí é mais complicada. Mas é bom ser pensado dessa vez. Chega lá e dizer, você vai sair, ele não vai sair assim, não vai, está aqui, faz o que quer, se ele encara a polícia. O problema da internação compulsória, não falo nem que seja da parte estadual, o problema vem lá de cima, né? Vem lá de STF e STJ. É meio complicado, é meio complexo a internação compulsória no Brasil. Mas pode ser discutido. Pode ser discutido, é pensado, mas tem que ser muito bem discutido. Hoje eu vou te dizer, Alexandre, a gente tem um outro problema. Tem a internação compulsória, leva para onde? Esse também é outro problema. Hoje a gente tem esse problema. Hoje, se não fosse, as clínicas de reabilitação, que a maioria são ligadas a igrejas, mantidas pela igreja, é muito difícil, a gente não vai conseguir. Isso eu posso falar já voltando só os imóveis da Santa Casa. Acho que é o CAPS. CAPS. Que tentaram até fazer um ali do lado do... CAPS AD? Do INCA, lembra aquele terreno ali que vinha fazer um... Não, eu posso te dizer. Eu sei, mas... É polêmico. Eu sei, a polêmica ali, mas estou falando que o projeto era basicamente esse. Não, é bem diferente. Ali, na verdade, era um campo de concentração. E as próprias pessoas que eram levadas para lá, elas vinham reclamar conosco, que eu sou da Associação de Moradores, sobre a organização lá, que não tinha triagem, um monte de coisa. Tanto é que saiu antes dos 4 meses que eles disseram que era provisório, né? Aí o que acontece? Existe um imóvel da Santa Casa, que é o Hospital Nossa Senhora das Dores, lá em Cascadura. Quem conheceu, um hospital maravilhoso e tal. Um dos problemas de gestão acabou que a prefeitura, junto com ela, acabou fazendo esse projeto lá no Nossa Senhora das Dores. Posso falar o seguinte, é complicado essa internação compulsória, que é o entra e sai danado. E mesmo tendo locais para eles ficarem, a coisa é meio complexa. A internação compulsória é uma briga que eu acho que lá de cima são poucas as pessoas que vão meter a mão. Tem uma pergunta aqui do Carlos de Cascadura. Ele perguntou se não seria possível a prefeitura ou até o Estado, em conjunto com a prefeitura, usar a parte desses imóveis abandonados para criar um tipo de reabilitação para essas pessoas. Porque hoje em dia eles ficam na rua, eles têm café da manhã, almoço e janta. Então, o problema todo não é que eu vejo da prefeitura, não são imóveis. A prefeitura tem mais de 2.000 imóveis. O problema não são imóveis, o problema é o custeio mensal disso.
Tem que botar profissionais, tem que botar médico. Isso não é só largar o cara. Hoje a situação que está hoje, desses abrigos, as pessoas vão lá, tomam um banho, jantam e saem. Então, isso já tem na cidade. E não é isso que a gente vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, lá em Duque de Caxias, chamado Fazenda Paraíso. É uma estrutura da prefeitura, numa fazenda na área rural, onde pegou já mais de 60% desses moradores que são dependentes químicos, que a grande maioria é dependente químico. Exatamente. Pegou esses moradores que são dependentes químicos, levou para lá, e ali, além de cada um tem seu quarto, cada um tem que cuidar do seu espaço, e eles pescam, eles plantam, eles cuidam dos peixes, toda a piscicultura, tudo vai para o próprio município, para o hospital, atende a alimentação deles e mais os colégios, mais o plantio. E o que eles fizeram? Toda empresa contratada da prefeitura, prioritariamente, não é obrigatoriamente, mas prioritariamente tem que contratar funcionário lá de dentro. Pegar essas pessoas. E aí os caras começaram a falar, mas tem que qualificar. Então tá, colocou uma estrutura de curso profissionalizante lá dentro. Teve um atendimento Aí depois viu a necessidade que o cara perde coordenação motora por causa da droga, não sei o quê. Aí botou projetos de karatê. Então assim, vai barbeiro lá para cuidar deles. Aí um já se formou em barbeiro, já cuida dos outros. E virou uma grande família ali que eles têm um limite de 3 meses para se reabilitar. Depois tem que sair e dar lugar para outro. É um sucesso, tá? Eu vou te dizer que mais de 90% não volta. E eu encontrei lá um antigo cozinheiro do Copacabana Palace, com problema de alcoolismo. Ele chorou falando para mim que aquilo ali para ele foi a reabilitação dele, reviver dele. Então eu acho isso o máximo, mas só que ali tem um diferencial. O prefeito aos domingos vai lá, almoça com eles, o prefeito leva a mãe para almoçar junto. Vamos almoçar lá com ele. Então os caras se sentem acolhidos. Eles se sentem acolhidos. Então, esse meu projeto aqui no Rio, eu fui lá conhecer, e esse meu projeto aqui no Rio é uma cópia que eu ainda tentei dar uma melhorada, adaptada também para a nossa realidade, para fazer aqui no Rio. Só que é um investimento e que a gente precisa agora, já foi aprovado o projeto, eu estou em cima agora da prefeitura para a gente começar a construir. Qual que é o projeto? É o Reviva Rio. Reviva Rio. Privado, não poderia Reviva Rio é um projeto aprovado de obra para isso, e é um projeto já aprovado meu, que é para justamente isso. Não é só você, a gente atende os dois lados. Eu atendo a galera da esquerda, que a gente vai dar dignidade às pessoas, atendo a galera da direita, que a gente vai tirar do portão da casa que está desvalorizando o imóvel, e problema de segurança, de furto, atendo todo mundo. E atendo principalmente a pessoa que está precisando, que ela vai ter dignidade e voltar para o mercado de trabalho. Com tratamento dentário, tem tudo. Se vocês forem lá visitar, é impressionante. E eu peguei isso, já que funciona numa cidade de 1 milhão de habitantes, aqui tem 7 milhões de habitantes, e não é tão difícil de botar para funcionar. Chegou a conversar com secretária de Assistência Social, ou da Saúde? A gente está voltando a esse assunto agora, que no momento que foi aprovado, a gente não estava ainda, não estava com uma relação tão boa assim com a prefeitura. Hoje eu já voltei a ter um diálogo melhor, então a gente está voltando a esse assunto agora para a gente tentar retomar isso e fazer virar uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. Isso é previsto no projeto, fazer em áreas mais distantes, para evitar do cara ter aquela vontade de querer sair. Está perto do comércio ilícito, né? Ele não tem visita, na verdade os parentes podem ir lá vê-los, mas eles não podem ver os parentes. Então tem um espaço lá que tem um vidro que o cara pode olhar ali, ele está ali e tal, pode ver que está sendo bem tratado e tudo, que está bem. O parente pode ir, mas ele não pode ver o externo, para não ter aquela vontade de sair. Isso faz parte do tratamento. Muitos chegam sem documento, a prefeitura bota na van, vamos lá tirar documento, vamos fazer vacinação e não sei o que. Cuida da pessoa 3 meses e mais de 90% de sucesso. Então é impressionante. Vitor, é muito importante a colocação que você
né, fez, que apresentou, né, a questão multidisciplinar, né, do tratamento, que não é só levar e botar num prédio, O modelo que está hoje aqui no Rio não funciona. funciona. É só para É muito maquiagem. antigo. Ele é um modelo, esse modelo do Rio, ele é um modelo para questões sociais. A pessoa que tem uma família, perdeu o emprego, não tem onde ficar, está morando na rua, mas as questões de dependência química não funcionam. Então, se fosse uma questão, uma pessoa que hoje é minoria, que está ali porque perdeu o emprego, está com a família inteira ali e não tem para onde ir. Para esse caso funciona. Porque ele vai lá, vai tomar um banho, vai dormir ali e só vai para a rua para tentar se virar durante o dia. Mas ele tem almoço, ele tem janta, ele vai dormir e a maioria não quer, porque a rua dá mais condição. A maioria é dependente químico, né? Está no censo de 2022. E o cara só vai quando está muito frio, que ele não está aguentando, ou quando está com fome. Nos vídeos do Fala Que Eu Discuto, não tem áudio, tem só vídeo, eu cheguei a ver, mostrava exatamente a questão do lixo, né, na rua Washington Luiz, é a sua rua, né, Paulina? Na rua Washington Luiz, que as pessoas estão reclamando muito, os moradores, os comerciantes, né, do acúmulo de lixo. Parece que a prefeitura fez umas caçambas, só que demora a recolher, acumula muito, então é muito lixo, muito rato. Atrai, né, esses vetores que está incomodando também, né, as moradias, o comércio e a população em situação de rua também, como ele falou, entrando dentro da caçamba, revirando, jogando para fora. Parece que ali na Washington do Luiz já fizeram até uma cabaninha, né? Exatamente. E do lado... E tá um bom tempo a cabaninha, né, Paulino? Exatamente, queria corroborar, porque o paciente, entendeu, que vai se tratar com câncer, né, ele já exala o lixo, tudo, o cara já vem doente, entendeu? E desse jeito não tem a saúde debilitada. Saúde debilitada. E o hospital... E mosquito, são vetores. Como ela citou, a gente faz um chorume na rua. No vídeo mostra bem um chorume assim na rua. A gente vai fazer... Ontem eu tive uma reunião com a presidência da Conlurb e o presidente é um cara fora de série, um cara é o Jorge Arraes. Ele assumiu agora, recente, a Conlurb. Então, tá fazendo umas mudanças significativas, importantes para a Conlurb. A Conlurb ficou muito tempo, nem vou dizer que foi culpa da última gestão, não. Eu acho que já vem se degradando já há um tempo e agora está tentando se recuperar isso. A Conlurb sempre foi uma empresa de excelência e que hoje a gente tem muita reclamação de lixo. Então ele está tentando recuperar e resgatar a confiança da população com a Conlurb. Então a gente está levando para eles esses locais, principalmente os que têm acúmulo de lixo, e está sendo feito alguns estudos para saber, aumenta a caçamba, aumenta o número de coleta, tem que criar um ecoponto nessa região. Então isso tudo, e esse ponto é um ponto que a gente vai estar levando também para a Conlurb, tanto esse quanto outros aqui do centro, e é por isso que a gente vai buscar, nesse Fala Que Eu Discuto, a gente tentar pegar o contato também das pessoas, que a gente tem uma política nossa, do nosso mandato, de procurar saber se foi atendido. Porque não adianta eu fazer o pedido, eu tenho que saber se foi atendido, tenho que saber se a população ficou feliz, se está precisando de mais alguma coisa. Então isso faz parte do nosso negócio. Qual é o nosso negócio? É tratar bem o povo. É o bem-estar da população, né? Isso. E o quantitativo de garis? Foi conversado sobre isso? Porque a gente hoje, a gente até conversou ontem, porque existia na Conlurb a figura do gari comunitário, que é a pessoa que fazia a varrição nas comunidades, que a gente fala assim, mas lá na comunidade, mas é importante, porque quando chove, se não tiver a varrição, ela desce e sai entupindo tudo. E a gente estava com uma série de garis comunitários afastados, outros morreram, outros, e não tinha reposição. Só que agora o Ministério Público determinou lá, teve alguma ação, e que foi determinada a partir de uma denúncia do Ministério Público, e eles conseguiram acabar com o gari comunitário, mandou a Conlurb indenizar todo mundo que ainda resta, e a Conlurb vai ter que criar um plano B. E eu fui discutir isso ontem. A Conlurb vai abrir no próximo mês 400 vagas. Essas 400 vagas são para atender 28 comunidades que deixaram de ter o gari comunitário. Então esse é o primeiro passo da Conlurb na contratação, só que a Conlurb precisa reestruturar vários outros segmentos. Então o primeiro passo foi dado. Para as comunidades. Vai ser para as comunidades. Contrato ou vai ter ser concurso? Contrato. Esse vai ser contrato de 1 ano, podendo ser renovado 6 vezes. Então a pessoa pode ficar até 6 anos
no contrato. Pode fazer até um link com a proposta que você trouxe, né, do projeto de Caxias, né? Aproveitar as pessoas que se reabilitaram. Sim, para poder participar do processo, isso. exatamente. Até porque o processo basta saber ler e escrever. Não tem escolaridade, basta saber ler e escrever. E não tem nada de, tem que ter segundo grau, não tem isso. Para esse gari comunitário, tá? Que não é um efetivo, não é um próprio, né? Mas ele, enquanto estiver na Conlurb, ele vai ser tratado como um funcionário da Conlurb, tendo os mesmos benefícios. Então é isso. E é importante que retorna até para E aí eu quero parabenizar aí o Jorge Arraes, e a gente está caminhando junto com ele e está atendendo as demandas. A gente vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver alguns problemas do centro. Muito obrigada, Vitor Hugo, pelas explicações. Estou correndo porque a gente está tomando esporro aqui por causa do horário. Vamos? Então, gente, quer falar mais uma coisa, Paulinho? Para a gente poder... Eu só queria te fazer uma pergunta com relação, você falou com o gari comunitário, e por que não pode fazer, ampliar também agora para, principalmente o centro da cidade, mas não cobra o centro da cidade, porque a varrição de rua, né? De rua. Esse é um outro ponto que a gente gente levou esse ponto também para eles, como o gari de rua que está precisando também ampliar. Eles têm essa noção tem muito gari afastado, tem muito gari que se aposentou, e aí já vem mais para uma briga aí para um concurso. E já está sendo discutido isso para poder melhorar, porque hoje a Conlurb está enxugando gelo. Atende aqui, puxa para lá. Então não é nem culpa de quem está trabalhando, mas é a falta de estrutura. Mas a coleta vai melhorar muito agora, tá? Eles fizeram algumas contratações de caminhões novos e tudo, e a questão de coleta urbana vai melhorar muito. A gente só precisa identificar agora esses pontos mais críticos, como esse na Washington Luiz, na rua Washington Luiz, na Praça da Cruz Vermelha, na Praça da Cruz Vermelha. Esses pontos críticos têm uma tratativa diferente. Então, esses pontos críticos que a gente está identificando, a gente, que eu falo, a Conlurb está fazendo, mas a gente, como vereador, eu tenho identificado alguns e levado para eles, até por pedido da população, representando a população, e a gente está levando esses pontos para a Conlurb, e daqui do centro sou eu que estou levando os pontos para eles. Exatamente. Agora eu diante de você vou, entendeu? Já estou falando. Pode me cobrar. Entendeu? Vitor Hugo vai ser cobrado em relação a isso pela população do centro. Você sabe, Paulino, que eu gosto de ser cobrado. Lógico. A gente demandando, as pessoas demandando para a gente é uma maneira da gente estar trabalhando. É o papel do vereador. Pode me demandar, exatamente, pode cobrar. Porque aqui nós temos grandes, aqui são um prédio daquele que você consegue. População é grande, de moradores. Entendeu? Vai lembrar de você. A gente é vereador, eu sou vereador da cidade como um todo, mas toda vez que eu estou aqui, as maiores demandas vêm do centro. É impressionante, porque tem muito ouvinte do centro. Mas a gente pode marcar um próximo programa para falar específico sobre isso, né? Vambora. Agora, Vitor Hugo, tem que encerrar, tá na hora, agora né? É o seguinte, vamos encerrar, que tem um próximo programa, senão vai acabar comigo. Então, Paulino, vamos fazer as considerações finais aí? Eu deixo aqui um grande abraço para todos, né, todos os ouvintes, aos presentes e tudo mais. E as minhas considerações sempre cobrando, e agora direto, que eu vou cobrar direto ao vereador, entendeu? Ou a melhoria para o centro da cidade com relação a esse tipo, não só o problema da Conlurb, mas com esse, principalmente para esse pessoal de moradores de rua. Sim. Esse eu vou, entendeu? Que acha que é mais complexo um pouquinho, porque precisa de uma estrutura por trás, mas a gente está cobrando também a prefeitura para isso sair do papel. Exatamente isso eu quero. Ótimo. Alexandre Carvas, meu amigo, considerações finais. Então, obrigado Vitor Hugo, Isis, Paulino, um abraço para todo mundo. E boa noite a todos aí, vamos ver, tomara que todos esses projetos do Vitor Hugo consigam emplacar, que a gente espera, porque são projetos interessantes e bons para a população, é isso que importa. Valeu, obrigado. Isis Viana, suas considerações finais. Bom, muito bom estar aqui com vocês, discutindo, são muitos temas, né, para próximos programas, já estou aqui pensando em várias possibilidades, agora eu estou no quadro Fala que eu te escuto, recebendo as demandas da população. Então, se alguém tiver alguma situação para relatar aqui no centro, pode me procurar ou mandar uma mensagem no WhatsApp 99740-2271, que eu vou estar encaminhando para o vereador Vitor Hugo, e aí colocaremos aqui no programa da Rádio Tropical Web Brasil. É isso, gente. E agora a gente vai se despedir
Eu quero convidar todos aí a seguir a Rádio Tropical webbrasil.com.br. O DDD do nosso WhatsApp é 21 97159 1211. Quem quiser também falar comigo, 21 99 754 1120 ou na rede social vitorugo.rio, e pode mandar sua demanda, que a gente está aqui para tentar atendê-la da melhor maneira possível, e pode cobrar, que eu acho que esse é o papel, a gente foi eleito para isso, porque é para isso que serve o nosso mandato. Gente, até quinta-feira, se Deus quiser, e vamos seguir o barco. Um abraço, gente. Obrigado, Cláudio.